Muito boa noite, galera. Salve Maria. Estamos aqui, conforme combinado, com a nossa live com o tema das vocações, né? Foi o tema escolhido pela maioria na nossa enquete. Nós fizemos a enquete perguntando sobre qual tema que vocês gostariam de ver aqui nas nossas postagens, no nosso conteúdo. E a maioria esmagadora de vocês colocou, publicou várias dúvidas sobre o tema vocação, envolvendo a temática vocação. Acho que de todas as perguntas que nós recebemos, 2 não eram sobre vocação, não tinham ligação nenhuma. Todas as outras estavam ligadas a esse tema. Nós já iniciamos a nossa série de postagens e hoje nós estamos aqui ao vivo com o Padre Técio. Muito obrigado, Padre, pela sua presença aqui. Nós vamos tratar sobre esse tema. Mas antes, nós vamos rezar um pouquinho, né? Para começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Neste dia que celebramos o Santíssimo Nome de Maria, roguemos a sua intercessão, para que sejamos sempre capazes de responder com generosidade ao chamado que Deus faz a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Falando sobre vocação, como o senhor já vinha falando durante a oração. A vocação ela é um chamado de Deus, né? E aí uma das perguntas que mais nos chamaram a atenção e que a gente fez questão de responder logo na hora foi essa, né? Um dos participantes da enquete perguntou, né, será que eu tenho, como saber se eu tenho vocação para ter vocação? E a vocação, como nós sabemos, é um chamado de Deus que todo mundo tem, não é verdade? Então, o que o senhor poderia falar sobre o que é vocação, né? Em que consiste esse chamado e de que forma saber reconhecer esse chamado de Deus? Veja só, o nome vocação, ela deriva de uma palavra latina, vocare, que significa justamente isso, chamar. Um chamamento. Chamado de quem? Chamado de Deus. Chamado de Deus para algo muito específico. Agora nós devemos compreender quais são as vocações que nós temos. Não há uma vocação única. Há várias realidades vocacionais. A primeira grande vocação que nós temos é a vocação à vida. É o primeiro grande chamado que Deus nos faz. Nos chama a viver. Mesmo se nós queremos, nós somos chamados a viver essa vocação. Somos vocacionados à vida. E aí está aqui o segredo e o porquê a igreja defende a vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. Porque é o primeiro grande chamado que Deus nos faz. O chamado à vida, a sermos uma pessoa. Depois a grande segunda vocação, e que entra essa dimensão agora de fé, de uma resposta, é a vocação à fé cristã, a seguirmos a Jesus Cristo. Nós não nascemos cristãos, nós nascemos apenas humanos, mas por meio da nossa família, ou por meio do encontro pessoal com Jesus Cristo, nós somos chamados à fé. E quando nós abraçamos a fé, recebemos o santo batismo, nós iniciamos esta grande vocação, que é a fé cristã, vivendo aquilo que é a sua centralidade, que é o quê? A busca da santidade.
Então a nossa segunda vocação, que é a fé cristã, é a vocação a sermos santos, a nos associar de forma mais íntima a Deus. E isso se dá para todo batizado. Todo batizado é chamado a ser santo. E toda a humanidade é chamada também a ser santa. Mas nós percebemos que algumas pessoas ouviram o chamado, mas não quiseram responder. Não se abriram à experiência da fé cristã. Ora por um fechamento do coração, ora porque foi apresentado um cristianismo de forma distorcida para a pessoa. Não podemos também negar essa possibilidade real que infelizmente existe. Então nós que somos batizados, somos chamados a viver a beleza da nossa fé. Mas a beleza da nossa fé implica também a radicalidade no seguimento ao Senhor, a busca da santidade, a conversão. Essa é a segunda grande vocação do qual nós somos chamados. E aí se insere a terceira dimensão da vocação, naquilo que nós chamamos de uma vocação para o serviço. E aqui está vinculado ao âmbito da fé. Por exemplo, Vinícius foi chamado a abraçar a vocação matrimonial. Ele abraçou o sacramento do matrimônio com o sacramento do serviço, mostrando para a humanidade como Deus ama. Deus ama como? Se entregando por inteiro. No caso dele, a esposa. E aí, amando a sua esposa, Vinícius mostra para nós como Deus ama a humanidade, nessa entrega total. Eu já fui chamado a uma outra vocação, a vocação ministerial. E demonstro o amor de Deus à humanidade através de um outro jeito, entregando minha vida, consagrando-me totalmente ao serviço do Reino. Mas não há somente essas duas vocações que estão vinculadas ao sacramento da ordem e do matrimônio. Há outras vocações na igreja, que são os ministérios leigos, as vocações para ser, por exemplo, um cantor, um instrumentista, ser um catequista, ser um servidor na comunidade. Então há diversas formas de desempenharmos as diversas faces desta vocação, que nos põe no âmbito eclesial. Há também algumas pessoas que são chamadas à vocação à vida religiosa consagrada. É o que nós chamamos comumente de freiras, de frades, de irmãos e irmãs. São pessoas que vivem um carisma. É também muito entre nós, recente, o que nós chamamos de novas comunidades. Pessoas que não são, de certa forma, não vivem o carisma de uma consagração, de uma ordem religiosa, mas que se unem no mesmo carisma. Podemos aqui citar, aqui em nossa cidade, nós temos a comunidade Canção Nova, temos a obra Shalom, que faz parte da comunidade católica Shalom, que vivem um carisma, mas que não é propriamente uma congregação, no sentido assim mais formal do termo. Então nós temos essas realidades vocacionais, essas aqui que estão no âmbito da fé. Mas, por exemplo, temos outras também que estão na dimensão nossa civil, estudantil. Por exemplo, há jovens que se sentem vocacionados a áreas de exatas. Têm uma grande facilidade, gostam de lidar com esta área e, com isso, procuram também se identificar em termos profissionais nesse âmbito. Outros já gostam mais da área de humanas e isso aí varia de uma forma muito mais ampla. Mas, no sentido próprio do termo, vocação ao quê? É um chamado. E para nós cristãos, esse chamado é de Deus e vem de Deus. Aí está. Como escutar esse chamado? Como compreender esse chamado? Por vezes nós achamos que vai aparecer um anjo na nossa frente, como apareceu para Nossa Senhora. Falava assim, olha, Deus está lhe chamando para tal coisa. Mas não é assim que é o chamado de Deus. O chamado de Deus, ele nasce de forma muito discreta, naquilo que nós podemos dizer da moção interior que há em nosso coração. O nosso coração se tensiona, se direciona para uma realidade. Vou falar da minha experiência. Por exemplo, eu me senti vocacionado ao ministério ordenado por volta dos 11 anos, quando tinha sido batizado. E o que me motivava ali a ser padre foi que, na minha realidade, não tinha quase padre naquela região nossa. O padre ia a cada 3 meses, 4 meses. E eu vi que o pessoal ficava feliz quando viu o padre. Então eu falava assim, eu quero ser um camarada desse aí para fazer os outros felizes.
Então foi a primeira motivação que nasceu em meu coração. Depois foi esquecida, com essa fase da adolescência e tal, que a gente fica um pouco mais assim. Mas aí foi o período também que eu me identifiquei muito com a dimensão da liturgia, no serviço como coroinha, e fui crescendo nesse amor à igreja. E ali eu fui percebendo que eu tinha vontade de me casar, mas também tinha vontade de me entregar por inteiro. E quando eu escolhi abraçar a vida ministerial, não é porque eu acho que o matrimônio é algo ruim. Pelo contrário, a vocação matrimonial é linda, profunda, da qual eu queria. Mas entre o meu coração dizer para o matrimônio e para o sacerdócio, eu vi que ele ficava mais feliz com o sacerdócio. E aí eu me direcionei para ele para discernir essa vocação. Aí está. Nós, quando sentimos este acaloramento do nosso coração, essa tensão para uma determinada realidade, nós precisamos de ajuda de alguém para ajudar a discernir. Porque, por vezes, a nossa pouca maturidade ou a empolgação do momento não nos permite discernir de fato se é isso ou não. Então, quem vai nos ajudar nisso? No caso do rapaz e da moça, pode ser ali os pais, o próprio namoro, que é esse caminho de discernimento, não é? A Santa Geração. A Santa Geração. No nosso caso, são os encontros vocacionais, o acompanhamento com o padre, com o diretor espiritual. E assim nós vamos procurar identificar em nossa vida aquela experiência que Samuel fez com o profeta Eli. Olha, estou ouvindo uma voz me chamando. Ele sentia no coração esse desejo. E precisou o quê? O profeta ajudar a Samuel a descobrir que aquela voz era a voz de Deus. Então, quando nós sentimos em nosso coração esse desejo para uma realidade, que nós podemos dizer uma realidade vocacional, nós temos que colocar este chamado nas mãos da igreja. A igreja é a nossa mãe, meus irmãos. Não tenhamos medo de confiar a ela isto que nasce em nosso coração. Porque, veja, se a vocação que nós temos é de fato de Deus, a igreja que é conduzida pelo Espírito de Deus, ela vai saber nos orientar para responder essa vocação. Porque pode acontecer também que a gente acha muito empolgado, teve uma experiência de um encontro, de um momento de oração. Não, é isso mesmo, vou ser padre, ou eu vou ser isso, eu vou casar. E depois a gente percebe que aquela empolgação toda só foi empolgação. Não é realmente esse chamado todo. E aí por isso a gente precisa de alguém mais maduro na fé, alguém que já trilhou este caminho, para nos ajudar também a fazer esse processo do discernimento, de conseguir compreender se aquela realidade que eu estou sentindo interiormente condiz de fato com o plano de Deus em minha vida. Justamente. E o senhor tocou em alguns pontos que são bem cruciais, né, nesse processo, principalmente se tratando de jovens, né? E um deles é essa questão da empolgação, né? A juventude, ela por si só, a gente tem essa graça, né? Essa sorte de ter entre nós um psicólogo e uma estudante de psicologia, e em um dos nossos diálogos, para estabelecer inclusive o próprio estatuto do Movimento Santa Geração, enquanto a gente ainda rezava por isso, um dos pontos que foram levantados foi justamente esse, de que a juventude é uma fase da vida que é própria das dúvidas, né? Que é próprio do hoje eu quero com todo o meu coração ser isso, amanhã eu já acordo, já não quero mais, já quero ser outra coisa, né? A própria faixa etária já contribui para isso tudo, né? Que você já não é mais criança, mas você também ainda não é adulto. Então toda essa realidade de pressão social, porque é um momento em que geralmente você está ali saindo do ensino médio, você tem que escolher uma profissão, você tem que escolher uma faculdade, vestibular, e você olha, às vezes você é solteiro e olha para todo mundo ao seu redor, parece que está todo mundo namorando, e aí você fala, poxa, por que eu não? Ou você olha e está todo mundo escolhendo sua profissão, ou está um que não está namorando, mas já está enamorado ali da vida religiosa, e às vezes o jovem tem muito essa sensação de que só ele não consegue, né? Que só ele está perdido na vida. Então é muito importante nessa questão, tanto de ser acompanhado por alguém mais experiente, quanto a própria questão da oração, do silêncio, né? O senhor contava sobre a sua experiência de como o senhor
se descobriu vocacionado ao sacerdócio. E eu me lembrei bastante da nossa história, né? Eu estou falando da nossa história porque Marina, minha esposa, está ali no fundo acompanhando os bastidores. Mas a gente teve muito isso também. De ter muita gente ao nosso redor, os amigos, tudo torcendo, tudo ali, todo mundo, parece que todo mundo via a coisa acontecendo, só que nós ainda não tínhamos essa certeza. Então, em alguns momentos, a gente pedia até para os nossos amigos mesmo, para nos deixarem sozinhos, né? Cada um no seu canto, porque a gente precisava olhar para dentro de nós mesmos e saber se isso era a vontade de Deus, ou se era empolgação dos amigos, ou se era só carência, né? E esse é um ponto muito importante, né? Várias das perguntas que nós recebemos diziam: como é que eu faço para discernir minha vocação? Como é que eu sei que Deus está me chamando para alguma coisa? Né? O Padre Teste já deu basicamente os 2 pontos fundamentais. Né? O primeiro é você estar atento a si mesmo. Né? O que faz meu coração arder? O que faz meu coração se balançar? E o segundo ponto é ter esse discernimento. Né? A partir disso, e procurar as pessoas para te acompanhar, ou procurar um silêncio de oração. Né? A vocação ela é um chamado de Deus pessoal e tem muito a ver também com o conhecimento de si mesmo. É preciso, sobretudo, cultivar essa vida de oração. Sem a vida de oração, nós não conseguimos discernir o que é de Deus, o que é nossa vontade, ou o que é a vontade do outro, que a gente abraça como nossa. Uma das coisas que eu tinha muito medo era isso, porque como eu manifestei esse desejo, aí pessoal, todo mundo na minha região falou assim: é o padre. E aí pronto, botou a pressão. E aí a gente fica muitas vezes perguntando assim: eu vou ser padre? Eu me perguntava muito: eu vou ser padre? E cada um de nós vamos passar por esse questionamento. Como também aqueles que vão se casar passam. Eu vou casar com essa pessoa porque eu a amo mesmo? Ou é por causa que eu acostumei com ela? E aí, para nós que queremos abraçar uma vocação religiosa, também se pergunta: eu quero ser padre, eu quero ser freire, eu quero ser um consagrado, eu quero ser um missionário, porque eu quero servir a Deus e é isso que eu acredito? Ou porque todo mundo falou que é isso e eu acabei me convencendo? E aí não basta a resposta do outro. Porque todo mundo pode dizer: é preciso um convencimento interior. É preciso a gente ter aquela certeza: é para isso aqui que eu quero gastar a minha vida. E aí está a dimensão aqui. Da mesma forma que nós jovens somos muito empolgados, podemos querer muito uma coisa ao mesmo tempo, desquerer, uma das coisas da juventude é a determinação. E é uma realidade que está enfraquecendo hoje, por incrível que pareça. Ficou muita empolgação e se perdeu da nossa juventude o vigor. Que é o quê? De correr atrás por aquilo que se almeja. Aí, às vezes, a gente fica colocando a nossa vocação naquilo que aparentemente é mais fácil. E não é aí que nós vamos ser felizes e nem nos realizar. A realização nossa se dá justamente quando nós somos capazes de perseverar e de lutar por um ideal que nasce de uma convicção interior. Eu me sinto chamado por Deus para viver o sacerdócio. Então isso vai implicar o quê? Um tanto de renúncia. Eu vou renunciar a minha esposa, ter filhos biológicos. Eu vou renunciar, de certo modo, um pouco minha família, porque eu vou ter que morar no seminário. Eu vou ter que morar com pessoas que eu não conheço, que eu não queria, mas que eu abracei. Foi escolha de vida. Mas também você, quando casou, você escolheu o quê? Escolheu uma esposa. Então você deixou de dar todas as outras mulheres que seriam possibilidades. Você deixou a sua mãe, o seu pai, o seu lar, para se constituir a nova família. Então, toda escolha nossa implica também renúncia. E é preciso essa perseverança para a gente seguir firme naquilo que a gente abraçou. Por isso a importância do discernimento, para a gente saber se é isso mesmo. Porque se é isso que aquece o nosso coração, é isso que nos dá certeza, vale a pena colocar todo o nosso esforço nessa dimensão, nessa realidade vocacional. Justamente, né? E há algum tempo eu acompanhei uma entrevista do Padre Paulo Ricardo, depois de um PHM. Né? Todo mundo está acostumado com aquela face séria do Padre Paulo Ricardo, nos cursos e nas homilias e tudo mais. E aí, a Canção Nova, eu não me lembro se foi a primeira vez que ele estava no PHM, mas Padre Paulo Ricardo fez uma pregação com o mesmo rigor, com o mesmo teor de conteúdo, só que com uma linguagem completamente descontraída. Né? E aí ele foi a sensação do PHM naquele ano, não me lembro se foi 2017 ou se foi 2015,
Mas ele foi a sensação, e aí no final do evento, vários repórteres vieram me entrevistar e tudo mais, né, e perguntaram, uma, né, toda empolgada, e perguntou, padre, o que a igreja hoje espera dos jovens? Né, com toda aquela empolgação, esperava que o padre falasse muitas das coisas que a gente vê hoje, né? Espera que o jovem seja revolucionário, que o jovem faça isso, que o jovem faça aquilo. E aí o padre, com muita naturalidade, falou assim, o que a igreja espera do jovem é que o jovem deixe de ser jovem. E aí todo mundo ficou naquele silêncio, como assim a igreja espera que o jovem deixe de ser jovem? E aí ele explicou, né? Ele falou, não é que o jovem vai deixar de viver a essência da sua juventude, não é que o jovem vai deixar de viver a alegria que é própria dessa faixa etária, mas a juventude ela é um período transitório. Né? Ela é um período entre a infância e a idade adulta. Então, o que a igreja espera de nós é essa maturidade de adultos. Né? É aquilo que é bíblico também. Né? Que nós temos que buscar essa maturidade. Que nós temos que buscar não a papinha da criança, mas o alimento sólido da fé. E nessa questão da maturidade, pesa muito a forma como você se prepara para assumir essa decisão. Né? Quais são as dicas, além da oração, que o Senhor poderia dar para que o jovem alcance essa maturidade para tomar essa decisão vocacional? Veja só, Vinícius, e aqueles que nos acompanham. Nós, como pessoas, uma das coisas que nós devemos buscar viver muito bem é cada fase de nossa vida. Por exemplo, às vezes, quando nós estamos na fase de criança, nós queremos falar assim, eu quero ser grande, não fala nem adulto, né? Eu quero ser grande para fazer o que eu quero. Não é assim? E com isso, corremos o risco de, como crianças, perder de viver a nossa fase. E a fase de criança deve ser vivida na inteireza dela. Como também a fase da adolescência, com todas aquelas questões, com a descoberta de nós mesmos, a descoberta do outro, o criar relações, os vínculos de amizade. E aí depois a fase da juventude começa a grande fase de empolgação, mas também essa grande fase de força deve nos levar a uma meta. Que pessoa eu quero ser? E aí a fase da juventude, ela constitui como este ponto que, vamos dizer assim, quase que basilar, que vai nos dar, terminar de moldar a nossa personalidade para que adulto eu quero ser a partir do que jovem que eu sou. Agora aí que está a dificuldade. Porque nessa fase da juventude nós ficamos muito com o momento. E quem vive só o momento não se prepara para o futuro. E aí está a nossa consciência de fé. Aí nós recordamos aquela segunda vocação, a santidade. Quando nós temos uma meta, quando nós temos um fim, nós buscamos um meio para chegar aí. Então, quando nós compreendemos que nós somos chamados por Deus para viver uma felicidade que não se limita nas coisas, para vivermos um amor que não acaba no fim de um relacionamento, um amor que não acaba no fim da balada, da saída com os amigos. Nós somos chamados a algo muito maior, que é essa união com Deus. Aí nós vamos começar a dar um norte à nossa vida. Então, eu acredito que uma das formas de nortear este caminho do que adulto eu vou ser é a partir do que nós temos como meta de nossa vida. Podemos ver na faculdade quantas pessoas entram, mas ao mesmo tempo um número de evasão tão grande. E por quê? Porque entrou porque foi influenciado pelos pais, entrou porque todo mundo está fazendo esse curso porque está na moda, mas não entrou por uma escolha. Somente quem escolhe persevera, porque tem dificuldades aqui também na nossa vida. Quando nós temos o ideal, a nossa meta, que é a nossa comunhão com Deus, nós vamos enfrentar as dificuldades da conversão. Aquilo que São Paulo vai nos dizer, aquele espinhozinho na carne, que a cada dia ali a gente lutando contra alguns impulsos negativos nossos, para sermos mais plenamente a gente mesmo. E neste caminho da santidade, quando nós também compreendemos a dimensão vocacional como resposta de fé, aí nós vamos conseguindo nos moldar. E este caminho de moldar o nosso coração, ele não começa e termina apenas na juventude. Ele começa muito antes e só vai terminar no dia que a gente der o último suspiro.
Então é algo constante na nossa vida, mas que neste período da juventude deve ser fortalecido com toda essa nossa vivacidade, com todo esse nosso ânimo, com todo este nosso gás. Para quê? Para que chegue a patamares mais elevados. Nós jovens não podemos contentar com a vida medíocre, fazer o por baixo. Não! Nós temos que sonhar alto e ousar viver aquilo que é o desafio. Mas viver esse desafio não é infringir leis, não é andar a alta velocidade numa moto ou num carro. Não é não é esse desafio que eu estou falando. O desafio que nós somos chamados a viver é de ser a gente mesmo. E aí que está. Porque nós ainda não sabemos quem nós somos. Falta o mergulho interior. E este mergulho interior se dá por meio do silêncio, por meio da oração. À medida que nós nos autoconhecemos, nós vamos também conhecendo o que é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí é um caminho interessante, porque quanto mais mergulhamos dentro de nós, mais nós somos capazes de sair para o encontro do outro, em relações sadias de amizade, e sairmos ao encontro do grande outro, que é o Senhor Deus. Mas ao contrário disso é o fechamento. O fechamento não é o mergulho interior. O fechamento é a gente valorizar o egoísmo, a gente ficar como uma criança mimada, que quando não recebe o que quer, começa a chorar. E quando nós vivemos na nossa juventude um infantilismo, aí nós vamos fechando a nossa vida, vamos atrofiando, não vamos conseguindo sonhar, porque nós ainda não conseguimos dar passos. Então, o passo para o amadurecimento é esse autoconhecimento. E nos conhecendo, conhecer a vontade de Deus, que nos chama a algo muito maior, nos chama ao infinito, nos chama ao céu. Que são palavras de vários santos, né? Mas de um dos meus santos de devoção, São José Maria Escrivá. Então, nem todo mundo é chamado a ser médico, nem todo mundo é chamado à política, nem todo mundo é chamado à paternidade, à maternidade, mas todos, né, absolutamente todos nós somos chamados a ser santos. Né? E hoje pode até ter havido uma época em que ser diferente, em que ser revolucionário era fazer tudo isso, né? Era tacar fogo em ônibus, infligir leis, andar a 500 por hora numa moto. Mas eu vejo, né, e isso é consenso entre nós, que hoje a verdadeira revolução tem sido a santidade, a busca pela santidade. Né? Num mundo em que se pode tudo, em que se permite tudo, às vezes é justamente essa aparente privação de liberdade que nos dá uma liberdade ainda maior, que é a liberdade de fazer o que nós fomos criados para fazer, né? Fazer a vontade de Deus. Aí que está. Em toda a história da igreja, o desafio nosso é viver essa vocação à santidade. Porque nós, e aí o nosso tempo é marcado por isso, por uma falsa ideia de liberdade. O que é que se vende para nós aí à torta e à direita? Diz que o livre é aquele que faz o que quer. Mas eu questiono, será que eu fazer sempre tudo o que eu quero eu sou livre? Ou eu me tornei escravo de minhas paixões? Tornei-me escravo de mim mesmo? Aí que está para nós cristãos compreender que a liberdade é colocar o nosso coração em sintonia com o coração de Deus. É buscar realizar a vontade de Deus. Porque quando nós seguimos apenas os nossos instintos, as nossas vontades, as nossas paixões, por vezes nós sucumbimos no pecado. O total isolamento de Deus e o fechamento em nós mesmos. E quanto mais nós nos fechamos em nós mesmos, nessa busca desenfreada de querermos ser livres, nós vamos nos acorrentando. Agora, quando nós temos consciência do nosso limite, e aqui está a gente volta lá ao princípio da Sagrada Escritura, quando Deus põe um limite a Adão e Eva. Não coma deste fruto. Não é para os privar de algo, mas é para dar o limite, porque o limite é a prova da nossa liberdade. Nós só somos livres quando nós aprendemos a respeitar o limite do outro. O limite do outro e o limite de Deus, que é o grande outro, do qual a gente ousa falar, mas nós não conhecemos tudo, não conseguimos aprender, porque Deus é ainda muito maior do que toda a nossa capacidade. Então, quando nós respeitamos o limite, quando nós sabemos por que nós renunciamos a algo,
nós nos tornamos livres. Por exemplo, você. Uma jovem pode chegar para você, não saber que você é casado, e fazer uma proposta. E quando você, no uso da sua liberdade, diz não a ela, você está vivendo a sua liberdade. A liberdade que você teve de escolher a sua esposa e de ser fiel a ela. Quando eu também vivo essa dimensão, não abraçando outro estilo de vida, porque já abracei o ministério, eu estou sendo livre. Aqui que está a beleza da nossa liberdade. A liberdade não é a gente simplesmente fazer o que dá na telha, mas é saber por que nós renunciamos a algumas coisas em vista de um bem ainda maior, que é realizar a vontade de Deus. E aí nós conseguimos alcançar uma felicidade diferente, que não é uma felicidade que está vinculada a coisas, não é uma felicidade que está vinculada a pessoas, não é uma felicidade que está vinculada a momentos. É uma felicidade que está em uma realização interior. Uma plenitude que nada fora de Deus consegue dar. E aí nós recordamos Santo Agostinho, que celebrávamos há poucos dias. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em Deus. Mas para repousar em Deus, Agostinho estava procurando fora o que na verdade estava dentro dele. Então é este caminho do autoconhecimento que ia aí, autoconhecimento não como fechamento, mas como um mergulho dentro de nós mesmos, que é um mergulho no próprio Deus para fazer a vontade dele. Amém. O pessoal que está nos acompanhando aí, já subiu alguma pergunta? Ainda não? Então espero que a conversa esteja sendo esclarecedora. E nós tratamos aqui sobre vários pontos, né? Talvez tenha alguém que esteja chegando agora, né? Sejam bem-vindos. Nós tratamos sobre vários pontos, mas o principal deles eu acho que foi falado agora, né? Essa questão de saber administrar a nossa realidade, a nossa liberdade, para nos encontrar com a vontade de Deus para nós próprios, né? Nós, enquanto seres humanos, nós somos limitados. E talvez um dos grandes desafios a nós decidirmos, discernirmos a nossa vocação é justamente a falta desse autoconhecimento, né? E às vezes acontece a gente ir pela cabeça dos outros, ou pela cabeça dos pais, ou por aquilo que a sociedade, que a mídia pregam, ou por aquilo que os amigos dizem que é para a gente fazer, né? Assim como eu comecei contando um pouco do meu processo de discernimento, onde minha esposa e eu tivemos que fazer com que os amigos fizessem silêncio para que a gente pudesse ouvir a voz de Deus, né? Pouco tempo antes disso, na verdade, cerca de um ano antes, em alguma coisa, eu passei por esse processo no âmbito pessoal, né? Porque, como o padre falou, às vezes o próprio reconhecimento da possibilidade de seguir uma vocação acaba empolgando todo mundo ao redor. E aí você tem que se perguntar, mas espera, será que é isso que Deus quer para mim? Será que eu estou indo porque eu quero ou porque todo mundo está falando? E eu acredito, não sei se o senhor passou por isso, mas a grande maioria das pessoas hoje passa, talvez pela urgência de vocações religiosas que a igreja sempre viveu, que tem vivido ainda mais nesses últimos tempos. Eu brincava com os meninos na reunião do Santa Geração, no nosso último encontro, né? Que uma pessoa jovem, responsável, que não tem muita picuinha, não tem muita galera, e que se dedica de alguma forma ao serviço na igreja, as pessoas, a comunidade já começa um pouco a empurrar, né, pro seminário, empurrar pro convento, no caso das meninas, e eu passei por isso, né? Eu achei que enquanto eu rezava uma Ave Maria para encontrar minha Maria, o restante das pessoas ao meu redor rezavam um terço, um rosário, para poder entrar no seminário. E em um dos momentos da minha vida eu confrontei inclusive a Deus, né? Porque eu sabia, Deus sabia disso, né? Mais do que ninguém, que eu tinha essa abertura a fazer o que ele me pedisse, né? Eu tinha uma inclinação, sempre tive uma inclinação ao matrimônio, mas estava disposto, inclusive, a renunciar a isso se Deus me mostrasse que a minha vocação era a vocação religiosa, a vocação sacerdotal. Mas o que acontecia? Às vezes, muitas pessoas ao meu redor, com a melhor das intenções,
acabavam se empolgando também. E às vezes faltava um pouquinho de discernimento, né? Muitas pessoas no momento de oração já chegaram para mim, eu te vi, Deus me deu uma visão, Deus colocou no meu coração de você dando a bênção com o Santíssimo. E aí eu falei, deve estar, uma das duas coisas está errada, ou eu vou me tornar um herege no futuro, então eu vou me tornar um diácono permanente, que é o diácono pode dar a bênção com o Santíssimo. Pode. Mas, assim, eu já no momento avançado do meu discernimento já para o matrimônio, e gente que me conhecia e que vinha falar, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. E o cúmulo para mim foi quando um padre, que era amigo meu, né, a gente era bem próximo, ele ouvia confissões, ele sabia da minha vida, da minha busca pelo discernimento do matrimônio, e um certo dia eu fui cumprimentá-lo, e antes de eu falar com ele, Vinícius, alguém já te falou que você daria um excelente sacerdote? Aí eu voltei para casa sem voltar, né? E fui, fechar a porta do quarto e fui falar com Deus, tirar satisfação com Deus. Falei, Deus, que história é essa do Senhor falar para todo mundo ao meu redor, menos para mim, que sou o principal interessado, que eu sou E aí partiu de uma conversa franca mesmo, né? Onde eu falei com Deus que eu não aguentava, né? Falei, Deus, eu não sei para onde é que eu vou, porque o Senhor tem me mostrado, tem permitido que eu caminhe por uma determinada direção no meu discernimento, mas ao mesmo tempo, dia sim, dia não, aparece alguém ao meu redor falando que o Senhor falou no coração delas, que eu tenho a vocação oposta. Então, aí eu fui até meio bruto com Deus, falei, de agora em diante vai ser o seguinte, eu estou disposto, né, eu estou determinada a discernir minha vocação mesmo, mas tem o seguinte, eu não vou escutar ninguém. Assim, se o Senhor falar diretamente para mim, se o Senhor me mostrar diretamente o meu coração, não precisa de sinais extraordinários, não, mas se o Senhor me der esse discernimento, a graça do discernimento, para ser sacerdote, eu vou. Se o Senhor me der para ser marido, para ser esposa, eu vou também. Mas eu não vou aceitar que ninguém de fora mande recado. A única pessoa fora do Senhor que eu vou aceitar que mande recado é Nossa Senhora. Porque eu sei que a vontade dela está unida à do Senhor. Mas do restante, quem vier me falar, eu vou simplesmente ignorar e continuar meu caminho. Eu acho que Deus falou, temos um valentão aqui. Né? Mas foi um momento também de um divisor de águas nessa conversa franca que eu tive com Deus, porque foi a partir daí que eu mergulhei de fato na oração, na observância, tanto da vocação matrimonial quanto da vocação sacerdotal. Foi um momento em que eu pude ter contato com essas duas realidades. Eu já tinha contato com a vocação matrimonial, até pela família, pelos amigos, mas foi um momento que eu fiz muitas amizades também com gente do meio religioso, né? Seminaristas, padres, e eu pude discernir nos dois caminhos, né? E Nossa Senhora é bem mãe, né? Aquela que fala, se eu for aí achar, eu esfrego em sua cara. Eu falei, é isso que eu quero. E aí ela achou e esfregou na minha cara também. Mas tudo isso partiu primeiro da decisão que eu tinha de ouvir somente a voz de Deus e dele me mostrar e de estar aberto a essa vontade, né? Porque muitas vezes acontece de que a gente fala, Deus, faça a sua vontade, mas eu não desapego da minha. Então, às vezes, Deus tem a vontade de que eu seja sacerdote, mas eu estou tão apegado com a minha carência, eu estou tão apegado com a minha vontade de ser marido, de ser namorado, de ser noivo, enfim, de ser pai, que eu não escuto a voz de Deus. E Deus permite no nosso livre-arbítrio que nós tomemos nossas próprias decisões. E aí, quando chega lá na frente, a gente percebe que a vocação foi mal escolhida. E aí não tem como voltar atrás, você já está vivendo mal a sua vocação. Né? Acontece também a mesma coisa com os sacerdotes, né, que vão por pressão, chega lá na frente e fala, meu Deus, não era isso que o Senhor queria para mim, não era isso que eu deveria ter seguido. Há entre nós uma frase que diz assim, vocação acertada é certeza de vida feliz. E isso é verdade. Porque quando nós buscamos acertar, ouvindo a Deus, nós não teremos dificuldades, isso aí vai ter. A felicidade não está desvinculada de não ter problema, não é isso. Mas seremos felizes. Isso que Vinícius fala é muito verdadeiro. Por exemplo, na minha realidade lá, eu sou de uma comunidade pequena, da zona rural, e aí se muita gente vai falar, vai ser padre, vai ser padre, vai ser padre, e cria aquela empolgação toda. Por isso que eu dizia anteriormente que nós temos que nos colocar, e no caso nosso, no chamado religioso mais ainda, a nossa vocação nas mãos da igreja, como mãe mestra. Porque é ela que, guiada pelo Espírito Santo, vai nos ajudar a discernir. Porque senão a gente vai na empolgação.
Aí que está também uma coisa que é importante também, não é porque tem hora que o pessoal pensa assim, o camarada entrou no seminário, então vai ser padre. Não, ele entrou no seminário para discernir a vocação. Sim. O seminário é o local propício para isso, o convento é o local propício. Não é que você entrou no convento que você vai ter que ser freira. Não é porque você entrou no seminário que vai ser padre. Quando se inicia o namoro, se espera que há a possibilidade de matrimônio. Mas nem todo namoro chega ao matrimônio. Está passando tempo, as pessoas vão pensando, epa, é que não. E alguns até mesmo no noivado. Percebe, chega lá, não é essa pessoa. E aí que está da gente ir tendo essa docilidade para ir discernindo. Mas, sobretudo, estar atento à voz de Deus. E a voz de Deus nós a ouvimos por meio da oração. E desse diálogo sincero. Não precisamos ter arrodeio com o Senhor. Nós podemos ir a Ele de forma muito tranquila, apresentar a Ele nossas angústias, as nossas aflições, mas também os nossos sonhos, as nossas esperanças. Falar, Deus, eu sonho com isso aqui. É isso que o Senhor sonha para mim? E aí vamos tentar aqui, chegar aqui ao que é a vontade sua, para eu poder realizar em minha vida. E quando eu falo da minha oração, o povo pensa que eu só fui brigar com Deus, mas não. Na verdade, eu cheguei muito afoito, muito revoltado, mas o final da minha oração foi justamente essa. Né? Eu fui acalmando, ele foi me acalmando e tal, e eu falei, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que o meu desejo hoje é o matrimônio. Mas se o Senhor me pedir para seguir a vida religiosa, a vida consagrada, o Senhor sabe que minha maior felicidade vai ser largar o meu desejo, sabendo que eu estou fazendo isso para o bem maior e para seguir, para cumprir a minha vontade. Então, assim, é essa coisa do você ser sincero com Deus, tanto naquilo que te incomoda, quanto naquilo que você está disposto a abrir mão ou disposto a abraçar em nome dele. Né? E foi assim que nós chegamos ao nosso discernimento vocacional, né? Eu, na minha vocação matrimonial, amanhã completamos 2 meses, né, de casados. Padre Técio, tem quanto tempo de ordenado? De sacerdote? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Né? Somos 2 novatos. Mas que trilhamos esse caminho. E é essa proposta que nós temos também para vocês. Né? Quando alguém perguntou, será que eu tenho vocação para ter vocação? Sim, todos nós temos vocação para alguma coisa. Né? Ninguém está aqui nesse mundo de enfeite. E outras pessoas perguntavam como é a vocação religiosa. Né? O Padre Técio já falou algumas coisas a respeito, né, dessas renúncias. Né? São quantos anos de estudo? Veja só. Entre no nosso caso, por você padre, nós precisamos cursar durante no mínimo 8 anos, que é um ano que nós chamamos de propedêutico, que é um ano de iniciação à vida seminarística, nós podemos assim dizer, de aprendizado, um reforço ali da vida de fé. Depois nós cursamos 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. É a nossa grade curricular que nós seguimos nos nossos institutos aqui. Mas quando se fala da vocação religiosa, é bom nós compreendermos que a vocação religiosa ela segue um carisma. Por exemplo, aqui em Conquista, nós temos algumas congregações religiosas masculinas. Por exemplo, os padres estigmatinos, que são aqui da paróquia de Santa Luzia, que seguem um determinado carisma a partir do seu fundador. Temos os frades capuchinhos, que estão ali vinculados ao carisma de São Francisco de Assis. É uma outra dimensão. Lá na paróquia de Aparecida nós temos os padres vocacionistas, que tem uma outra dimensão vocacionada, uma outra dimensão de vivência do carisma religioso a partir da experiência do Beato Justino. Aqui em Conquista nós também temos várias congregações femininas, por exemplo, as Irmãs Sacramentinas, que seguem o fundador, que é o Padre Pierre Vigne, um francês, que difundiu o amor à Eucaristia e através da educação. Temos, por exemplo, as Irmãs de Santa Catarina de Sena, ali do orfanato, que divulgam, que vivem a espiritualidade saviniana, do serviço aos mais pobres, do amor desinteressado, mais humilde, por aqueles que são mais esquecidos. Temos as Irmãs Medianeiras da Paz, ali ao lado da Paróquia Rainha da Paz, que vivem a dimensão de quê? De semear a cultura da paz
inspiradas pelo carisma de seu fundador, Dom Campelo, que buscavam irmãs inseridas na realidade social para cultivar a cultura da paz. E assim são as diversas congregações, que há os diversos carismas. Os padres diocesanos, como é o meu caso, nós não temos um carisma específico de um fundador, porque o nosso fundador é Cristo Jesus. Então nós participamos do sacerdócio de Cristo. Então o padre diocesano tem como o carisma primordial, o carisma do bom pastor, de seguir os passos do bom pastor no cuidado do rebanho que ele confiou a Pedro. E aí nós entendemos a figura de Pedro como a figura do apóstolo, que é o chefe dos outros apóstolos, que nesse sentido é o Papa. E quem são os outros apóstolos hoje? Os bispos. Então nós partilhamos do mandato dos bispos, de cuidar do rebanho que foi confiado a eles. Aí é um pouco dessa diferença do padre diocesano para o padre religioso, que é o padre que tem um carisma. E entre os religiosos, há aqueles que são padres e aqueles que somente são irmãos, que vivem o carisma, mas sem necessariamente serem ordenados sacerdotes. Justamente. Aí, vocês perguntaram também sobre as vocações, falar sobre as diferenças das vocações. Né? Dentro da vocação sacerdotal, da vocação religiosa, a gente já tem essas várias diferenças. Né? E o senhor falou sobre os padres e os consagrados religiosos, que eles não deixam também de participar da realidade da diocese, da realidade do cuidado com pastoreio também, mas que, além disso, eles são chamados na verdade, a partilhar dessa realidade, só que sob a ótica específica dos seus fundadores. Né? Isso, de um carisma próprio, do qual o seu fundador se sentiu inspirado. Por exemplo, nós temos congregações que se dedicam unicamente ao ensino. Então, a missão primordial é o quê? De ensinar e, por meio da educação, levar a pessoa ao conhecimento de Cristo. Há outras congregações que estão intimamente vinculadas somente ao cuidado com os mais pobres. Umas focam as crianças, outras focam moradores de rua, outros se destinam aos idosos. E aí é o carisma nesse sentido. Todas levam a Cristo, mas sim, cada uma especializando-se de um jeito de levar a Cristo. E aí que está. Como você dizia, nem todos nasceram para ser médicos, nem todos nasceram para ser engenheiros. Aí que está também a afinidade pessoal. Eu me identifico mais com tal carisma, para poder viver a minha vocação, serviço a Deus nessa dimensão. Outro já pensou, não, eu já não tenho esse carisma, eu tenho mais nesse outro. E aí cada um de nós vamos nos dando e nos permitindo fazer essa experiência deste colocar a nossa força, a nossa vontade interior em sintonia com a vontade de Deus em um carisma específico. Assim como os leigos, né? Sim. Na igreja também, nós somos chamados, dentro da nossa vocação enquanto leigos, né? Minha esposa e eu, por exemplo, nós somos chamados através das nossas afinidades pessoais. Né? Eu, além de marido, sou músico, sou pregador. E isso de acordo com os meus dons pessoais, que foram dados por Deus também, e que eu coloco a serviço. Né? Tem outras pessoas que são chamadas à limpeza, ao acolhimento, à liturgia. Né? Então, o mais importante de tudo é que, independente da nossa vocação específica, né? do nosso estado de vida, que nós possamos nos colocar a serviço. Sim. Aí nós entendemos o que a igreja hoje está dizendo muito da ministerialidade. O que é ministerialidade? Não são vários padres, vários ministros, mas são os diversos ministérios que nós podemos exercer na comunidade. Como o Vinícius falou, ele exerce o ministério de cantor, ali na Santa Missa. Outros exercem o ministério de catequista, outro daquele de cuidar de preparar o ambiente. Tem pessoas que não têm desenvoltura alguma e têm vergonha de fazer uma leitura na missa. Mas são pessoas que têm uma habilidade muito grande em ornamentar o ambiente, em preparar bem. Um zelo. O zelo. E aí que está a beleza. Não é achar que uma vocação é maior ou melhor do que outra. Aí nós devemos lembrar o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, né? A diversidade de dons, a diversidade de carisma, mas é o mesmo Espírito que suscita tudo isso. Para formar o quê? A unidade da igreja.
E o apóstolo, na primeira carta de Pedro, vai dizer o quê? Nós somos pedras vivas de um edifício espiritual. As pedras não são iguais, são diferentes. Mas as nossas diferenças não são para serem repelidas. As nossas diferenças é para complementar no outro o que falta no outro. Aí que está a beleza da igreja. Nossa diversidade está em acolher as multiformes formas de expressão do Espírito de Deus. Aí são os carismas que cada um tem e que pode enriquecer ainda mais a nossa comunidade quando nós colocamos com generosidade ao serviço do reino. Então, uma dica também, né, para quem não encontrou sua vocação ainda, se coloca a serviço. Né? A música, a pregação, o serviço à igreja me ajudaram bastante a criar essa intimidade com Deus para poder discernir a minha vocação. Então, muitas vezes a gente fica nessa de meu Deus, eu estou em crise vocacional, não consigo discernir o que eu faço, mas a gente também não se coloca a serviço. Né? Não tem essa disponibilidade de ajudar em alguma coisa. E isso acaba dificultando porque sem participação na comunidade não há como eu estreitar essas relações com Deus e com o próximo, assim, poder me conhecer a realidade da minha comunidade, né? Como o Padre Técio, ele viu através da realidade da comunidade onde ele vivia que ele queria ser aquela pessoa que trazia felicidade, ele queria ser aquele padre. Né? Eu, durante o meu tempo solteiro, eu via que as pessoas tinham também necessidade de casais que realmente vivessem aquilo que a igreja manda desde o namoro. E aí, uma das minhas primeiras conversas com Deus a esse respeito, eu falei, Deus, eu preciso, assim, eu sinto que existe essa necessidade, que os casais de namorados ficam meio perdidos dentro da igreja, porque não tem uma pastoral, muitas vezes não tem uma pastoral específica para acolher namorados, para acolher noivos. Né? Você tem pastorais que acolhem famílias, que preparam para o casamento, mas já lá na reta final. E eu falei, eu podia ser esse cara, mas só que eu não vou ter moral para poder... Foi até o meu método de barganhar com Deus, né? Acho que ele ri de mim. Falei, não posso falar para casar sem ter experiência, né? Então, o senhor adianta o meu lado, eu adianto do senhor, vamos lá, outra. Isso foi lá no começo, acho que Deus ri, né, cara? Mas, Ana Vinícius, isso que você falava é muito importante. Veja só, nós estamos criando uma cultura de indiferença dentro da igreja. A nossa segunda grande vocação é a vocação à fé cristã. E não existe fé em Deus sem a comunidade. O eu creio passa pelo nós cremos. É o que está no nosso catecismo. O Pai é nosso. O Pai é nosso, não é meu. E a comunidade é o lugar que me desafia a viver a fé. Porque ali eu vou encontrar quem é diferente. Quem participou hoje da missa vai ouvir o apelo de Paulo. Suportai-vos uns aos outros. Porque tem hora que é difícil. Mas é a comunidade que vai ajudar isso. Não é eu viver a minha fé no meu grupinho. Não é eu viver a minha fé do meu jeito. Aí é eu. Mas nós somos convidados a esse desinstalar. A esse estar com o outro. E a comunidade, nesse sentido, nos ajuda muito a dar passos, a amadurecer, a perceber que a diferença não é para nos desunir. A diferença é para nos enriquecer. Porque aquilo que é meu limite, o outro consegue enriquecer. Por exemplo, eu não sei cantar. E como é importante na celebração da missa ter pessoas que cantam. Agora, se todo mundo na missa só cantasse, e aí, como é que ia ficar as outras coisas? Ia ficar deficitária. Então, por isso que nós todos podemos nos enriquecer nessa diversidade de dons e carismas e ministérios. Continua. Surgiu uma pergunta ali de alguém que está nos acompanhando sobre os diáconos permanentes. Né? Fala assim, quais são o que o diácono permanente pode fazer? Né? São todas as coisas, todas as tarefas que podem ser desempenhadas. Ele pode celebrar matrimônio, pode celebrar batizado, mas ele pode fazer algum tipo de consagração também. E se eles fazem parte de alguma congregação. Certo. Veja só. Nós temos o sacramento da ordem. A ordem é o único sacramento que é dividido em 3 graus. O primeiro grau da ordem é o sacramento, é o diaconato. O segundo grau é o presbiterato. E o terceiro grau da ordem é o episcopado. Então, os bispos que têm a plenitude do sacramento da ordem, o terceiro grau, são aqueles legítimos sucessores dos apóstolos.
Mas nós sabemos que um bispo não daria conta de pastorear, de conduzir todo o povo de Deus. E isso não é desde agora, isso está lá nos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos perceberam que não estavam dando conta. E aí pediram que uma inspiração, foram rezar para poder solucionar aquela situação. E aí foi onde Deus inspirou no coração dos apóstolos e na igreja o ministério diaconal. O diaconato, ele tem duas realidades. O que nós chamamos de transitório e o permanente. O diácono transitório é aquele que se prepara para ser padre. Então é somente entre os celibatários. E o diaconato permanente, ele surge tanto no meio de alguns religiosos, que pode-se ter, não é todos, mas se tem. Por exemplo, algo muito concreto nós temos na cidade de Itambé. Lá são os padres vocacionistas. E tem um diácono permanente, que é o diácono Cláudio, que ele é um religioso vocacionista. É ligado à comunidade. Isso. Ele é congregação. da congregação e foi ordenado diácono permanente. Ele não quis ser padre, só quis ser diácono. E lá ele serve. Mas ele já era casado e se tornou diácono permanente ou ele só escolheu? Não, ele era irmão. Ele era vocacionista, um irmão vocacionista. E foi ordenado diácono, não foi ordenado padre. E há os diáconos permanentes, que são quê? São homens casados que percebem no seu coração esse desejo, esse chamado para o serviço diaconal, que se caracteriza pelo serviço à liturgia, à palavra e à caridade. E aqui, por exemplo, nós temos um exemplo muito grande aqui em nossa cidade, há quase 25 anos, o trabalho que o diácono José Dias faz lá no centro com a comunidade Aliança Anuncia-me, na acolhida dos irmãos em situação de rua, nesse trabalho de evangelização. E percebemos que não é só um trabalho do diácono José Dias, mas também envolve a esposa, os filhos, tudo isso. É um trabalho familiar. Temos também outros diáconos aqui em nossa arquidiocese que desempenham outras funções, com outras ajudas, com outras dimensões. Então o diaconato, ele é um grande dom para a igreja. Nesse serviço, onde o bispo não consegue ir, o diácono pode alcançar. Principalmente naquilo que se refere à caridade. Como também o padre, a dimensão do presbítero, que é a vocação do cuidado, mas na dimensão espiritual. Então nós podemos dizer que o padre e o diácono são como o braço direito e esquerdo do bispo para ajudá-lo a cuidar do povo santo de Deus. E aí a pergunta dele foi, o que é que o diácono permanente ele pode fazer, o que é que ele não pode? Certo, desculpa. Vejam só, o diácono ele participa do primeiro grau da ordem. Por ele participar do primeiro grau da ordem, ele pode administrar alguns sacramentos. Quais são? O batismo, e ele pode assistir o matrimônio. O assistir aqui não é apenas de olhar como espectador. O assistir é com a palavra mais canônica que nós dizemos, porque o matrimônio ele é celebrado pelos cônjuges, pelos noivos. Os sacerdotes do sacramento do matrimônio são os esposos. Os esposos, isso mesmo. O diácono, como o padre ou como o bispo, apenas testemunham, assistem e, em nome da igreja, dão a bênção. Mas ao diácono, a função principal dele na missa é de ajudar o padre e o bispo. Então o diácono ele não consagra a Eucaristia. Aqui em nossa realidade é muito comum a celebração da palavra. Mas a Eucaristia que o diácono lá distribui já foi consagrada numa missa. Não é ele que consagra. Então o serviço diaconal, em termos de sacramento, está mais vinculado ao batismo e ao matrimônio. E em termos dos sacramentais também, as bênçãos que ele pode dar, como a bênção do Santíssimo. Pode também oficializar as exéquias dos fiéis falecidos. Não é? Pode dar bênção de objetos, de casas, de famílias. Pode abençoar objetos também? Pode sim. Aí é missão também dele. Essa é a dimensão dos sacramentais. Que aí o diácono ele não atende à confissão, que está ligada ao presbítero e ao bispo. Por quê? Porque todo padre e todo bispo ele é sacerdote. É uma consagração diferente. Ao diácono é imposta as mãos, que é o gesto sacramental que confere o grau da ordem, para o ministério. O diaconato é o ministério. Já o presbiterato e o episcopado não são apenas ministérios, são também uma consagração. Eles participam do sacerdócio de Cristo.
Então, por isso que o diácono ele não atende confissão e não consagra a Eucaristia. Isso fica reservado apenas para os padres e para os bispos. E eles participam de alguma congregação? E aí foi isso, né? Ele pode participar e pode não participar. Não participar. Geralmente, os diáconos permanentes são homens casados de uma realidade diocesana que são ordenados diáconos para o serviço em uma diocese, uma igreja particular. Então, como nós dizíamos, o diácono permanente geralmente são homens casados, que têm autorização da esposa para abraçar esse ministério. Acontece que em algumas congregações, alguns irmãos são ordenados diáconos e não querem ser padres, é tranquilo. Mas o mais comum entre isso é entre os homens casados. Acontece em alguns raros casos que homens solteiros que querem abraçar o celibato, mas não querem ser padres, também sejam ordenados diáconos permanentes. Mas não é o comum. Geralmente, quase todos os homens que vão viver solteiro, abraçar o celibato, almejam também o sacerdócio. Então, a gente teve uma interrupçãozinha ali, porque chegamos a 1 hora, né? Quando a gente chega a 1 hora, o Instagram fala que está na hora de terminar. Então, o papo está muito bom, né? Mas nós vamos deixar que essa conversa se estenda por outras oportunidades. Espero, em nome do Movimento Jovem Santa Geração, que nós tenhamos sanado as dúvidas de vocês, né? Pelo menos as que foram apresentadas na enquete. Acredito que foram todas respondidas. E se você tiver mais alguma dúvida, de repente assistindo a nossa live, surgiu alguma dúvida, ou até mesmo na sua caminhada, né, no decorrer dos dias, manda pra gente, chama a gente no direct. Quando a gente lançar alguma enquete ou aquele quadrinho de perguntas, não tenha medo não, pode fazer a sua pergunta e que nós vamos procurar responder, né? Se não com os nossos conhecimentos, nem com conhecimentos da internet, a gente vai procurar quem sabe mais que a gente, foi o que a gente fez hoje. E já quero, em nome também do Santa Geração, agradecer ao senhor, padre, pela disponibilidade. Né? O padre já saiu de toda uma rotina de missa, de serviço hoje, e ainda se deslocou até aqui para poder fazer essa participação com a gente, né? De muita boa vontade. Muito obrigado. E que o Senhor abençoe a sua vocação. Nossa Senhora, Mãe das Vocações, possa te dar todo o discernimento e toda a perseverança para que o Senhor ajude a salvar muitas almas. Né? Amém. Agradeço a você, Vinícius, e a todos aqueles que nos acompanharam, o pessoal aí do Movimento Jovem Santa Geração, e também aqueles que não é do movimento, mas que acompanharam essa live. Desejo que tenha sido proveitoso esse momento para todos nós. Espero que tenha ajudado de algum modo a você a compreender melhor essa importância que é a nossa vocação, que é o chamado de Deus para a nossa vida. E para finalizar, invoco sobre todos a bênção de Deus. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada noite. Valeu, galera. Fique com Deus.